Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos becos cansados do Brooklyn, em South Side, a noite se instala lentamente, envolvendo a cidade em um véu de escuridão suave, mas ameaçadora. O céu, tingido de cinza e laranja, ainda reflete a luz difusa dos postes de luz que crepitam e crepitam, como um rádio velho prestes a morrer. O ar está carregado de umidade, e o cheiro acre do asfalto úmido se mistura aos detritos esquecidos, papéis amassados, garrafas vazias e algumas pontas de cigarro pisoteadas que a rua secretamente esconde. O silêncio reina, pesado, quase palpável, quebrado apenas pelo murmúrio distante de uma sirene de polícia. A batida de uma porta de metal se fechando e o eco distante de vozes indistintas, como um murmúrio de vida continuando, insensível aos dramas que se desenrolam ali. Em meio a essa atmosfera conturbada, uma figura avança com passo lento, mas seguro. É Marcus Mão de Aço Walker, um homem na casa dos 50 anos, cuja constituição imponente revela uma força interior. Seu andar é medido, quase pesado, como de um gigante desgastado pelos anos. Ele usa um boné desbotado com a aba desgastada, uma jaqueta de couro preta nos ombros e uma pesada bolsa esportiva velha repousa sobre o ombro direito. Sua barba grisalha está aparada, seus olhos escuros e penetrantes olham fixamente para a frente, perdidos em um profundo silêncio interior. À primeira vista, Marcus pode parecer um trabalhador voltando para casa após um longo dia de trabalho, ou um velho que viu os altos e baixos da vida passarem por ele. No entanto, por trás dessa aparência simples esconde-se uma lenda. Marcus não é um homem comum. Ele já foi um dos maiores boxeadores de sua geração, um peso pesado temido, um titã invicto por 10 longos anos. Seu apelido Mão de Aço vem não apenas da dureza de seus punhos, capazes de estilhaçar costelas como vidro frágil, mas também de sua mentalidade de aço. Um homem que na arena estava acostumado a dominar seus oponentes, deixando apenas poeira e derrota em seu rastro. Mas esses dias acabaram. Marcus deixou os ringues há mais de uma década, levando consigo as cicatrizes invisíveis das lutas, não as da pele, mas as da alma. Ele fugiu da fama, dos holofotes e, acima de tudo, dos fantasmas do passado. As lembranças do falecido irmão, da amada esposa que morreu cedo demais, o peso da pressão da mídia, tudo isso o levou a se refugiar nas sombras. Naquela noite, como tantos outros, ele retorna do pequeno clube comunitário do bairro, um modesto refúgio onde se dedica ao voluntariado para treinar jovens problemáticos, ensinando-lhes não apenas técnicas de boxe, mas também disciplina e dignidade. Esta academia, simples e rústica, tornou-se seu segundo lar, um lugar de redenção. Ele está cansado, mas em paz. Seu corpo carrega as pesadas cicatrizes de batalhas passadas, seus músculos doloridos clamam por descanso. No entanto, sua mente está calma, serena. Ele não busca conflito. Ele só quer ir para casa. Mas nesses becos sombrios, a calma muitas vezes é uma ilusão. E os problemas nunca estão longe. Eles espreitam, observam, prontos para aparecer onde você menos espera. Em um beco estreito, mal iluminado por um único poste de luz bruxuleante, 3 figuras relaxam, quase fazendo barulho demais. São jovens do bairro, que cresceram rápido demais nas ruas ásperas do Brooklyn, em South Side. Falam alto, riem ruidosamente como se quisessem disfarçar uma ansiedade surda. A fumaça de seus cigarros, misturada à do asfalto quente, preenche o ar. Cospem mecanicamente no chão, com gestos de desafio como sempre. No centro do trio está Trey, o líder. Com apenas 22 anos, Trey já carrega uma reputação forjada em violência e delinquência. Seu olhar é duro, seus gestos seguros. Ele não conhece o medo, ou melhor, finge que não. Ele ama o poder que suas palavras, seu carisma bruto e sua reputação lhe conferem. Trey é um produto das ruas e se orgulha disso, mesmo carregando cicatrizes invisíveis. Ao seu lado está Rico, o mais nervoso do grupo. Sempre tenso, à beira da histeria. Suas mãos às vezes tremem, sua impulsividade é seu pior inimigo. Ele é o tipo de cara que quer provar que é tão durão quanto os outros, mesmo que isso signifique se meter em encrenca. Esta noite, ele quer impressionar Trey e ganhar poder. O terceiro, Deshaun, é um sujeito grande e com um físico impressionante. Silencioso, gosta de assustar as pessoas simplesmente com sua presença. Mas não é necessariamente o cérebro da gangue. Ele segue, apoia, mas seu olhar revela um certo cansaço. Já viu muitas brigas, muitos companheiros indo para a cadeia e às vezes, sonha com outra coisa. Eles estão aqui, ansiando por adrenalina e emoções. Sua rotina diária é uma batalha constante contra o tédio, a pobreza e a marginalização.
Esta noite, eles querem se divertir, impor suas leis e se impor. Quando Marcos, uma figura imponente mas calma, entra na rua deles, eles sentem uma oportunidade. Trey dá um passo à frente, com um sorriso malicioso nos lábios. E aí, mano, você está perdido ou quê? Marcos mal olha para cima, como se não quisesse perder tempo com eles. Podem ir, rapazes. Não tenho tempo para os seus joguinhos. Rico bufa, um som nervoso e desagradável, e avança para bloquear a passagem. Seu olhar é duro, pronto para expor o menor sinal de fraqueza. Acho que você ouviu errado. Esvazie os bolsos. Marcos suspira cansado. Lentamente ele coloca a bolsa no chão com o olhar baixo. Então, com uma voz calma, quase gentil. Você não deveria fazer isso. Essa frase calma e confiante os faz cair na gargalhada, como se tivessem acabado de ouvir a maior piada do mundo. Trey dá um passo à frente, com uma expressão ameaçadora, e empurra Marcos para longe. Marcos não reage, não se move um centímetro. Mas uma faísca se acende em seus olhos. Não é medo. É um aviso silencioso, uma promessa contida. Rico, muito animado, muito ansioso para mostrar sua bravura, se lança. Ele dá um soco no queixo de Marcos. Esse foi seu primeiro erro. E o último que ele cometerá hoje à noite. Em uma fração de segundo, tudo acelera. Rico, levado pela impulsividade, desfere o golpe com a paixão da juventude e a fúria de quem quer provar que existe. Mas Marcos, calmo como o olho de uma tempestade, faz apenas um movimento fluido. Seu ombro desliza ligeiramente para o lado, seu tronco se inclina com perfeito controle, esquivando-se do punho destrutivo. Sem perder um segundo, sua mão direita desfere um golpe com precisão cirúrgica no abdômen de Rico. É um golpe certeiro, preciso e calculado. Um soco direto no fígado, aquele ponto sensível que todos os boxeadores conhecem e temem. A dor explode pelo corpo de Rico como um choque elétrico. Rico cai pesadamente no chão, incapaz de gritar, com os olhos arregalados, buscando desesperadamente o fôlego que não consegue encontrar. Seu fôlego é literalmente roubado por este golpe implacável. Seu rosto se contorce em uma careta de dor, suas mãos tentando em vão agarrar o ar. Deshaun, ao ver o amigo cair, entra em pânico. O medo aperta seu peito, mas o instinto primitivo assume o controle. Como um touro furioso, ele investe contra Marcos com toda a força que sua constituição imponente lhe dá. Mas Marcos permanece imóvel. Nem um movimento, nem uma respiração. Ele espera. É um leão observando sua presa, calculando o momento perfeito. Quando Deshaun está ao alcance, Marcos desfere um uppercut contundente, um movimento explosivo que se eleva com a força contida de uma explosão. O punho sobe direto sob o queixo de Deshaun, desencadeando uma concussão brutal. Um silêncio mortal caiu imediatamente. Deshaun desaba como se tivesse sido atingido por um raio, com os braços trêmulos tentando em vão se segurar em algo, antes de cair pesadamente no concreto frio. Seu corpo está mole, a raiva substituída por desamparo. Trey, testemunhando a cena, instintivamente dá 3 passos para trás, perturbado. Seu rosto expressa descrença, medo e respeito forçado, tudo ao mesmo tempo. Diante dele está um homem que não é apenas um transeunte, mas uma força por si só. Quem diabos é você, cara? Ele gagueja com a voz trêmula. Marcos se abaixa lentamente, pegando sua bolsa de ginástica com uma calma implacável. Ele encara Trey diretamente nos olhos, suas pupilas negras e profundas brilhando com um passado carregado. Eu não sou ninguém, filho. Mas eu já fui alguém, um dia. Então, sem dizer mais nada, ele se vira. Sua figura desaparece lentamente nas sombras, deixando para trás os 3 bandidos no chão, feridos não apenas fisicamente, mas sobretudo em seu orgulho pisoteado. Na manhã seguinte, na calma enganosa do Brooklyn, em Salt City, a vida continua despreocupada. Mas em algum lugar, em um apartamento modesto a alguns quarteirões de distância, um jovem nervoso, com a câmera na mão, publica um vídeo nas redes sociais. Ele havia filmado a cena discretamente, escondido nas sombras de uma varanda, capturando cada momento do violento confronto. Poucos minutos depois de ir ao ar, o clipe começou a ganhar força. O título é cativante, direto, quase sensacionalista. Eles tentaram roubar um velho. Ele derrubou todos eles em 10 segundos. O vídeo é brutal, sem filtros. Vemos os jovens se aproximando, provocadores, e então Marcos, que com maestria e poder impressionantes, neutraliza cada um deles com uma eficiência desconcertante. Os corpos caem, os olhares incrédulos, o silêncio que se segue. Tudo isso condensado em poucos segundos intensos. O clipe rapidamente se espalhou pela internet. Os compartilhamentos se multiplicaram, os comentários vieram de todos os lados. Centenas, depois milhares, depois dezenas de milhares.
Alguns usuários da internet reconhecem imediatamente Marcus Walker, um nome que um dia abalou os ringues do país. Um homem cuja última luta em 2006 foi assistida por milhões, marcado por seu estilo único e invencibilidade quase mítica. Outros, menos familiarizados com o boxe, descobrem a lenda de um homem no topo, que conheceu a glória antes de desaparecer repentinamente do cenário da mídia. A história de Marcus é contada rapidamente. Campeão invicto dos pesos pesados por uma década, adorado pelos fãs. Um homem que tinha tudo, mas perdeu tudo quando sua esposa, o amor de sua vida, morreu em um trágico acidente. Abatido pela dor, Marcus deixou os holofotes, a celebridade, para se refugiar nas sombras, longe dos holofotes e do barulho. Ele escolheu dedicar seu tempo a transmitir seu conhecimento aos jovens do bairro, ensinando boxe não para competição, mas como um estilo de vida. Uma maneira de escapar da violência que está consumindo a comunidade. Este vídeo então reacende uma chama esquecida, um profundo respeito que havia diminuído ao longo dos anos. A mídia local noticiou a história. Jornalistas buscaram saber mais sobre esse homem misterioso que, apesar da aposentadoria, manteve poder e dignidade extraordinários. Milhares de mensagens de apoio estão surgindo nas redes sociais. Respeito ao Marcus, um verdadeiro herói do bairro. Isso coloca as coisas em perspectiva. Nunca subestime aqueles que têm um passado. A verdadeira força é a da calma e do controle. Para Marcus, essa exposição repentina é uma mistura de emoções conflitantes. Ele sabe que o passado está o alcançando, mas não busca retornar aos holofotes. Sua missão continua a mesma: proteger, ensinar e inspirar. Algumas semanas se passaram desde a infame noite no beco. O vídeo, ainda circulando, continua a gerar debate e admiração. Para muitos foi uma simples lição de rua, uma vingança do karma. Mas para Trey, Rico e Deshaun foi um choque existencial. Um questionamento brutal. Eles não foram apenas fisicamente espancados, eles foram expor, despojados de si mesmos, confrontados com uma verdade que nenhuma rua, nenhuma gangue, nenhum olhar severo jamais ousou impor-lhes. O verdadeiro poder não grita, não intimida, ele controla. Com os egos em frangalhos, eles passaram noites inteiras assistindo ao vídeo, sozinhos ou juntos, em um silêncio desconfortável. No início houve vergonha, depois humilhação. Mas lentamente algo mais profundo emergiu. Respeito. Não um respeito forçado, nascido do medo, mas aquele que sentimos diante de algo maior que nós mesmos. Certa manhã, determinados e nervosos, eles aparecem em frente à antiga fachada do ginásio comunitário Walker Boxing Center. O prédio é modesto, quase imperceptível, espremido entre uma antiga lavanderia e uma loja de conveniência em ruínas. Mas por dentro, quem entra sai transformado. Trey levanta a mão, hesita por um instante e então bate 2 vezes com força na porta de metal. O som ecoa como um chamado. A porta se abre lentamente. Marcus Walker, vestindo uma regata preta e uma toalha sobre o ombro, olha para eles sem dizer nada. Seu olhar é calmo, mas penetrante. Ele os examina um por um, sem agressividade, mas com uma intensidade que penetra as almas. Trey olha para baixo brevemente e então sustenta o olhar de Marcus. Ele sussurra: "Não estamos aqui para vingança. Queremos entender." Rico, ainda um pouco rígido, acrescenta desajeitadamente: "Não sei se você vai aceitar, mas eu quero aprender a bater assim." Deshaun, o mais discreto, olha para Marcus em silêncio. Então ele simplesmente diz: "Estou cansado de fingir ser forte." Um longo silêncio se instala. Marcus os observa profundamente. Não é a humildade em suas palavras que o impressiona. É o peso da sua sinceridade, sua vulnerabilidade nua e crua. Não há mais fachada. Não há mais violência para se esconder atrás. Finalmente ele fala. Sua voz é calma, mas firme. "Não há espaço para armas aqui. Nem as que você usava no cinto, nem as que você escondia no coração. Se você realmente quer aprender, abaixem as armas. Coloquem as luvas. E entrem." Os 3 jovens ficam paralisados por alguns segundos. Então Trey tira lentamente uma pequena faca do bolso e a joga na lata de lixo bem na entrada. Rico desamarra a braçadeira vermelha que sempre usava, símbolo de sua filiação à gangue. Ele a coloca no chão. Deshaun não diz nada. Ele simplesmente coloca a mão na porta e entra. E naquele dia os bandidos viraram estudantes. Não porque foram espancados, mas porque eles tinham sido visto. Então bem-vindo. E Marcus Mão de Aço Walker, o campeão esquecido, tornou-se um mestre novamente. Não aquele que é aclamado num pódio, mas aquele que muda corações, uma rodada após a outra.